Bom dia, senador Paulo Paim, companheiros integrantes da mesa, meu companheiro Neuri Tigrão, de Movimento União Brasil Caminhoneiro, companheiros da plateia, do plenário, dessa importante discussão. Dizer, senador Paulo Paim, que, no nosso modo de entender, desde o momento em que o senhor puxou, em 2009, a questão de colocar no Estatuto do Motorista todas as questões inerentes ao trabalho do setor de cargas, foi a partir daí o momento que se originou as grandes discussões. Lembrando que esse projeto 12.619 que culminou agora, que o senhor lembrava no início da sessão, de autoria do deputado Tarcísio Zimmermann, ele circulava na casa desde 2003. Então, esse primeiro movimento, essa primeira necessidade de discussão e de regulamentação, ela fomentou inúmeras questões dentro do cenário do transporte. E, no nosso entender, esse é o caminho. Lá já nas audiências públicas no Rio Grande do Sul, no Paraná, onde lhe acompanhamos, nós dizíamos que esse é o momento de juntar todas as vertentes, todas as correntes que já existia dentro da casa de vários projetos. E de maneira, no nosso entender, atropelada, se dá para se usar esse termo, é que foi formulado um acordo entre empresários e trabalhadores, e os autônomos, neste momento, não se fizeram presente na formulação desse acordo que passou para aprovação da lei. E o resultado disso, desse, no meu entender, atropelo, foi um movimento aliado a outras questões do transporte, e foi um movimento que culminou aí no mês de julho com a paralisação nacional. Forte paralisação nacional, que trazia, além da questão da jornada de trabalho ainda não resolvida, questões do imposto de renda para o transportador autônomo, questão de uma série de itens dentro da resolução 3658 da ANTT, que prejudicava tanto empresas quanto autônomos. Então, essas coisas foram se avançando. E o único ponto 100% não resolvido da mesa de negociação formada pela questão da greve foi exatamente a jornada de trabalho. 12.619, uma vez que o imposto de renda do transportador autônomo, junto com o que foi mencionado pelo Célio Moreira, questão da Lei 11.442 da diária, é um grande avanço para o transportador autônomo de carga, uma vez que vai reduzir dos atuais 40% percentuais do imposto de renda para 10%. A sobrevivência ficou garantida, a sobrevivência da categoria ficou garantida a partir desse movimento que reduziu de 40% para 10%. Então, a 12.619, no ponto de vista dos autônomos, a lei, como já foi dito aqui, e não há controvérsia nisso, ela é necessária, ela é imprescindível, porque se os excessos cometidos, como foi exemplificado pelo auditor, eles existem, em grande maioria, essa jornada absurda de trabalho, ela precisa ser reduzida, e todos nós temos o entendimento disso. A regulamentação da profissão do empregado, a carteira assinada, a jornada de trabalho, a hora extra, todas essas questões de avanço da legislação trabalhista são precisas imediatamente, uma vez que esses são direitos dos trabalhadores em qualquer setor. E nós sabemos que há muito, mas muito transportador, empregado em empresa de transporte que não tem a carteira assinada, não tem a Seguridade Social, num exemplo de um acidente desse, não tem a quem recorrer, por conta da falta dessa legislação e da falta, principalmente, da fiscalização e do mercado incomum que acontece. Então, isso tudo precisa ser regulamentado. E acordo sobre isso, acordo sobre até 4 horas, a parada de meia hora, tudo isso está, do nosso ponto de vista, perfeito. No entanto, ela precisa ser melhorada, como também todos aqui na mesa, e esse é o fruto da discussão. É inadmissível que, em longas jornadas, o trabalhador que não está em casa, que não é um trabalhador comum, como é o caso do caminhoneiro, seja ele empregado ou seja ele autônomo, ele fique fora da sua casa por uma jornada a mais de 3 ou 4 dias e, nesse período, seja penalizado com 11 horas parado num ponto que ele não conhece. É diferente do trabalhador urbano ou do trabalhador que tem a condição, mesmo caminhoneiro, de ir e vir para a sua cidade, descansar às 11 horas. Isso é pleno e isso nós apoiamos. O que não apoiamos é que, numa situação diferenciada de um motorista, por exemplo, que saia do Rio Grande do Sul e vá para o Rio Grande do Norte,
a 8 horas ele tem que parar num local que ele não conhece, sujeito a assalto, sujeito a roubo, independente de estar ou não protegido. E a sua jornada de trabalho entra uma outra questão, além do tempo de 11 horas detido, retido, em cárcere, porque isso é prisão, metade da sua vida. Se nós seguirmos uma jornada de 25 anos, ele estará 11 horas preso, retido, detido. Então, nós precisamos achar um caminho menor do que isso. Não é o exagero das 26 horas de trabalho, mas não é também as 8 horas, que além desse problema de localização, existe sim, e de fato, o problema econômico. Vai existir uma diferenciação no tempo gasto para exigir a sua jornada, e o mercado que está aí não vai suportar esse custo adicional que precisa ser colocado. Tem essa questão também que é fundamental, porque ninguém, em lugar nenhum do mundo, e se tiver um lugar do mundo, quero me mudar para lá, consegue produzir mais, ganhar mais, trabalhando menos. Essa equação, ainda desconheço ela. Agora, não a jornada excessiva que está dada, mas também é isso que buscamos, uma equalização. E trazemos proposta para isso, para que essa jornada que não seja excessiva, seja diferenciada numa categoria especial e em condições especiais. Ou seja, na chamada longa jornada, nas distâncias superiores a 450 quilômetros, entre o ponto de carregamento e o ponto de entrega, fica autorizado o descanso ininterrupto diário de 8 horas e 30 minutos. Por que também esse tempo de 8 horas e 30? Porque, segundo a Organização Mundial da Saúde, o tempo de repouso necessário para qualquer cidadão são de 6 a 7 horas diárias. Nós estamos jogando 1 hora e 30 a mais ainda nesse tempo. E sendo a jornada de trabalho, daí então, diária, distribuída da seguinte maneira: 4 horas de direção, até 4 horas de direção, intervalo de meia hora, como é hoje, mais 4 horas de direção, intervalo de mais meia hora, e mais 4 horas de direção, totalizando 12 horas de tempo de jornada nessa distância superior a 450. Encerrando-se a jornada, com obrigatoriedade, ainda que não tem na lei, de 1 hora de repouso para o almoço e 1 hora para a janta, que isso, inclusive, não está precarizado nessas outras 24 da 12.619. Isso atende à necessidade, como já disse, econômica de manutenção, porque o custo que se vai se colocar com 11 horas parada de retenção, já está aí um movimento no Mato Grosso, em função da super safra, dizendo que, se efetivada, não haverá condição de sair para os portos toda a produção que está colocada aí. Além de que, até o presente momento, eu não vi nenhuma medida que seja tomada, seja pelo nosso governo, seja pelas concessionárias, para os pontos de parada serem melhorados. A situação de setembro para até hoje não modificou em nada, e uma de que a lei foi jogada até março para que isso fosse equalizado, esse relatório das rodovias possíveis para se fazer isso fosse melhorado. Não foi, não será, e a curto prazo não existe mágica que solucione o problema dos grandes centros, das grandes cidades. O que é diferente, o que poderia ser aplicado para a jornada nos centros menores. Nós, repetindo, não temos os transportadores autônomos, nenhum problema em que o direito que deve ser cumprido dos trabalhadores, das conquistas que está aqui, que é assinada pela nova central, pela NTC, Polícia Federal, Força Sindical, nos somamos, inclusive, executivo da CGTB, aos avanços dos trabalhadores, com aquela grande máxima de que direito não se tira, se avança e se conquista, mas a flexibilização desta lei no que tange aos autônomos e a grande jornada precisa ser melhorada, e esse é o grande debate da condição que nós devemos ter para o avanço do próprio país, para o avanço dos trabalhadores, é a flexibilização, não das 11, mas aí encontrar um meio termo que seja produtivo para todo o Brasil. De outra forma, é um prazer muito grande, senador Paim, lá do meu estado, ter podido ter a possibilidade de todas as vezes ter votado nesse grande senador, que é da defesa do Estatuto do Idoso, da pessoa com deficiência, das cotas, dos negros, dos brancos, dos índios
e de todos aqueles que têm injustiça, principalmente disso, seja quem eles forem. E o senhor, para valorizar o Estado e se colocar no cenário de um dos maiores parlamentares que o Brasil já produziu. Muito obrigado pela participação. Eu agradeço ao Litt as suas considerações.